uma vez eu estava atendendo uma paciente com leucemia mieloide crônica e ela, participando de um trabalho nosso aqui de intervenção espiritual envolvendo a oração, de acordo com a crença dela, a oração, a meditação, a psicologia positiva, a paciente teve uma melhora, os índices antigênicos, os antígenos, marcadores do câncer, foram para níveis normais. A paciente ficou felicíssima, falou, doutor, quer dizer, veja, todo o procedimento foi complementar ao procedimento, muito superiores à média. Muito bem. A paciente estava muito contente, mas ela passou por um transtorno de família, qualquer coisa dessas coisas que perturbam a gente nas interações de família. Muito bem. Os índices subiram novamente. E essa paciente, me relatando, dizia assim, doutor, eu peguei novamente aquele esquema, não vou deixar esse câncer evoluir. Mas, doutor, mas foi uma decisão interna, não foi simplesmente falar, foi uma decisão. E usei os recursos que nós trabalhamos, da força da oração, da meditação, da psicologia positiva e etc. Nós fomos dosar os índices normais. Eu estou relatando o fato em si. Eu mesmo fiquei surpreso, gratamente surpreso. Não é que eu não acredite, mas veja, eu sou um observador, os meus professores são meus pacientes. Então ela teve um controle do processo a partir do momento que começou a usar essa ferramenta. Veja, a ciência precisa pesquisar outros modelos. Você pôde observar que, raciocinando do ponto de vista bioquímico, nós chegamos no metassistema espiritual. Determinantes da saúde humana. E, a partir desse momento, a medicina, nos seus alicerces doutrinários, deixou de ser materialista. Basta os médicos se atualizarem e abrirem a cabeça para entenderem que os domínios espirituais, eles não estão restritos à instituição religiosa. Que a instituição religiosa é da expressão da cultura e das crenças de cada pessoa. Mas a natureza se envolver a vida após a morte do corpo biológico, outras dimensões existenciais. Esta é uma questão científica. A natureza ela é holográfica, ela tem outras dimensões. A física já está descobrindo outras dimensões do espaço. Quando os físicos interrelacionaram a mecânica quântica com toda a sua matemática, com a teoria geral da relatividade, em cálculos complexos da álgebra linear, tentando casar a matemática do infinitamente pequeno da mecânica quântica com a matemática complexa do infinitamente grande dos estudos da galáxia, entendendo que tudo veio do mesmo ponto, abriu-se uma matriz que fez com que a ciência descortinasse a existência de pelo menos 11 dimensões do espaço, e hoje se conhece que essas dimensões apresentam estruturas materiais que são chamadas matéria quintessenciada, e que possuem interação gravitacional com a nossa dimensão. Será que essas dimensões do espaço que a física vem descortinando não seriam os planos espirituais que Platão descreve no livro 10º do seu livro A República, quando descreve a experiência de a pessoa que, vivendo em estado cataplético, comatoso, teve uma vivência no mundo espiritual e volta com plena memória e relata: havia corporeidade na dimensão espiritual. É uma questão. Se a natureza apresenta essa holografia e ela, vamos dizer assim, traz os domínios do espírito sobre a matéria, esta é uma hipótese que a ciência precisa pesquisar. Eu não estou falando de nenhuma religião. Todas as religiões têm o seu valor quando se envolvem na prática do bem. Mas a ciência, mais do que nunca, precisa também descortinar a espiritualidade e contribuir para um melhor entendimento da existencial, do domínio humano, e nessa esfera do câncer, que representa uma célula que se desgarra do ritmo biológico convencional, ela se desgarra, ela passa a ter um outro ritmo. Você pode assumir domínio sobre o seu corpo, mas para assumir domínio sobre o seu corpo, você precisa assumir domínio sobre a sua mente primeiro. O homem das cavernas, ele, antes de caçar o bisão, ele mentalizava o sucesso da caça e desenhava nas chamadas figuras rupestres
que não eram figuras artísticas, eram figuras que representavam a mentalização de uma ação, que eles entronizavam a força da sua mente para reorganizar suas células, mas você precisa reorganizar sua mente, pensar a sua existência. A nossa existência, ela tem um propósito. Por que Deus te colocou no mundo? Qual é a sua missão? Qual é o seu contributo para a humanidade? Quantas mágoas você precisa se desfazer e adquirir a serenidade no coração através do perdão? Quantos dogmas dos quais você precisa se desfazer para poder amar solidariamente a todos, independente da sua cor, da sua nacionalidade, se é seu amigo ou seu inimigo, que o amor possa se expandir e entender todas as pessoas como alinhadas com o nosso processo existencial. Na oração que o Mestre Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso, ele já mesmo está dizendo que não se chega ao Pai, que é Deus, sem conjugarmos o pronome nosso. Então a vida, ela está constantemente nos convidando a conjugarmos esse pronome nosso, a nos reformularmos intimamente, porque tudo na vida que acontece conosco é para nos ensinar a amarmos uns aos outros. E mesmo quando aparece uma doença, é a vida dizendo, tome um novo ritmo, repense a sua existência, a sua forma de ser e de pensar, para que você possa se desenvolver, abrilhantar a sua existência, a sua alma. E aquele aviso que veio marcar o seu corpo com aquela doença diagnosticada como câncer, uma vez que você atende os reclamos da vida, não há mais necessidade daquela moléstia. Por que nós não podemos ter o domínio sobre o câncer? Qual é que é a razão? Só se nós não quisermos. Mas nós precisamos criar os caminhos para isso. E não é só focalizar a mente na célula, mas focalizar a mente na nossa vida, no significado dela e que direção que nós precisamos tomar numa existência que precisa de paz, amor, compreensão e perdão. Você pode ter perdido tudo na sua vida, mas nunca pode se perder a esperança. Porque a esperança é a porta que te leva para soluções. Então, tudo começa com a esperança. Alimente a esperança e as portas começam a se abrir. Então, se há um sentimento primário para começar, o começo do seu processo de cura começa pela esperança. Não uma esperança aleatória, sem sentido, mas uma esperança calcada num compromisso de reconstruir sua vida de acordo